Na parte da tarde, a gente vai fazer esse exercício. Olha só, vamos gastar aqui uns 5 minutos só para a gente ter o primeiro contato, né, com os dados que a gente vai se deparar. Então, esses dados são dados reais, dados públicos. Então, dados.frn.pr é muito legal para estudar. Assim. São dados desconexos, são dados independentes, de sistemas diferentes. Dá para perceber que na universidade tem sistemas que não se conversam diretamente. Né? É normal isso. É normal, né? Porque o professor tem um ID, tem uma tabela, tem outro ID na outra, e as coisas, o nome está igual, mas o ID é diferente. O nome da coluna é diferente, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Continuando, A música né? Já já a gente vai dar início a nossa modelagem, a nossa atividade prática. E o primeiro passo da modelagem é analisar os bancos de dados, analisar nossas tabelas, procurando potenciais fatos e potenciais dimensões. Então, só para a gente retomar o nosso banco de dados, antes de ver mais alguns detalhes, né, ou preocupações da modelagem, e aí então a gente começa a modelagem. Então, só julgando brevemente pelo nome das tabelas e eventualmente algum campo aqui que tenha chamado a atenção. Ó, tabela de docentes, onde tem vários dados de docentes, vou ler por aqui que fica melhor por conta do negrito e para ficar mais perto do microfone. Docentes, eu destaquei aqui nome como atributo relevante, sexo, o tipo da jornada de trabalho e a lotação, que seria o departamento, a unidade que trabalha. Pesquisadores, ter o nome para fazer o matching com o docente, a unidade, que seria o equivalente à lotação, lá na outra tabela, e também o número de participações, como coordenador, como membro interno e como membro externo, né, em pesquisa. Tem alguns dados relativos a atividades de extensão, né? Por exemplo, o tipo da atividade, se é um curso, se é um evento, se é um desenvolvimento de um produto voltado à comunidade. Então, é o tipo da atividade de extensão, data de início e data de fim. O público interno, quantas pessoas, cadê o público interno? O negrito facilita bastante, aqui quase não está para ver. O público interno, o público externo, quer dizer, quantas pessoas de fora da instituição participaram e a quantidade de alunos envolvidos, né? De certa forma, destaquei. As outras informações que eu não considerei tão relevantes, vou só citar uma, por exemplo, para a gente ter uma ideia, né? E eventualmente aqui não é um gabarito, foi um feeling meu, né, para poder sugerir, tentar induzir a interpretação, né? Mas, por exemplo, edital, eu julguei que não seria relevante o número do edital, mas pode ser que alguém ache relevante. Não, é importante agrupar pelo edital para saber, né, os dados relativos àquele edital. O ano não deveria ser importante também, não? Pelo que eu estou entendendo, tipo, a data início e fim, não sei se está considerando o ano. A data de início e fim considera a data completa. Né? Aí porque eu preferi destacar a data de início e fim do que o ano do projeto, foi uma boa observação. Porque às vezes o ano do projeto é 2023, mas o projeto começa em 2023 vai até 2025. Sabe assim, aí pela vigência, aí a gente consegue alimentar, saber se esse dado precisa ser alimentado mais de uma vez, se a alimentação for anual, né, por exemplo. Também, dados de grupo de pesquisa, aqui eu destaquei o coordenador do grupo de pesquisa, né,
porque daria para saber, pelo menos assim, se alguém é coordenador ou não de grupo de pesquisa, né? Se aparecer alguma vez como coordenador de grupo de pesquisa, né, pode ser algo relevante, alguma informação relevante, seja para a tabela fato, seja para a dimensão. Né? Aqui a gente está especulando dados e a nossa primeira atividade é tentar identificar se é um dado que pode influenciar uma tabela fato ou uma dimensão. Né? E projetos de pesquisa. Aí destaquei o título do projeto, a data de início, data de fim e a situação do projeto. Se é um projeto já finalizado, em andamento, um projeto que foi cancelado, né? Por exemplo. Teve muitos projetos cancelados, inclusive por conta da pandemia, né? Alguns projetos que envolviam pesquisa de campo. E indicadores de pesquisa como um todo. Aí vale destacar o ano, né, que se refere a esses indicadores, além das publicações em si, publicações em revista A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, revista nível C, revistas não avaliadas, fora do quadro, né? Revistas não avaliadas ainda. Então todas essas publicações, publicação em evento, seja como resumo estendido, publicação completa, então são vários, capítulo de livro, aí quer dizer, são muitos dados, aparentemente a maioria deles relevantes. Aí a gente pensa como representar isso de maneira econômica que ajude a tomada de decisão e não dificulte. Porque se você mostra um monte de dado para o gestor, você não ajudou a tomada de decisão dele, você não ajudou a abstrair, na verdade. Né? Você simplesmente apresentou dados da tabela. E o objetivo não é esse. O objetivo é, de certa forma, agrupar os dados e ajudar nesse processo de abstração, né? nesse processo de tomada de decisão. Número de patentes, né, publicadas e tudo mais. Então são vários dados, precisa se destacar os principais ou agrupá-los eventualmente. Né? Requisição de diárias. O proposto, né? O proposto seria quem ganhou a verba. Né? Eu não coloquei como, não julguei tão importante, né, o proponente. Né? O proponente é o servidor que autorizou a diária, mas eventualmente se o stakeholder for o Tribunal de Contas, ele pode ser interessado nisso. E o valor que foi recebido, além da unidade que solicitou e essa requisição, qual o status dela, se já foi prestado conta, se o dinheiro já foi liberado, se não foi, e coisa do tipo. E a mesma coisa, ou parecido, não a mesma coisa porque os campos são diferentes, mas fazendo a mesma analogia, né, com hospedagem e também com passagens. Aí quem pediu, né, em que data, qual o valor e etc. Né? Mesma coisa para passagem. Né? E seria isso. E desses atributos do que nós conversamos agora, né? Apelando para a memória daí, né? Vocês lembrem. Quem poderia citar eventuais fatos ou dimensões? Eu vou para exemplo concreto, para não apelar tanto para a memória. Vamos para docente. Nome, sexo, o tipo da jornada de trabalho, se é 40 horas, 20 horas, dedicação exclusiva e etc. Isso daí tem mais cara de tabela fato, de dados que vão para uma tabela fato, ou de dados que vão para uma dimensão? Os caras nem titubearam. Foi resposta unânime. Dimensão. Né? Então poderia ter uma dimensão docente e ter os dados que nós achamos ou julgamos dados importantes para o agrupamento. Lembrando que a gente tem que ter cuidado com a granularidade da dimensão, porque quanto mais fina for, mais tuplas na tabela fato a gente vai precisar. E como vocês sugeririam, no caso dessa tabela extensão, atividades de extensão, por exemplo, nós temos aqui o tipo da atividade, se é curso,
se é evento, se é produto. E também tem, além da data de início e data de fim, a quantidade de público. O público interno, o público externo e participação de discentes. Isso seria tabela fato, seria dimensão ou seria um pouquinho de cada? O pior que fica um pouquinho de cada, seria essa resposta. Aí a pessoa depende. Depende. O que daí seria um dado de tabela fato? Note que a tabela fato tem dados quantitativos. Ah, sim. Dados que possam ser calculados como função de grupo, com count, com sum, com AVG. Quantidade de discente. Quantidade de discente poderia ser. Público, né? As datas também. Interno e externo. As datas As datas é fácil. As datas, certamente por conta do tempo. Né? O tempo Bolsas faz parte da solicitadas, tabela bolsas fato. concedidas, bolsas... Agora note que tudo que é específico de um projeto, né? Por exemplo, não necessariamente apenas específico, mas tudo que não é quantitativo do projeto, como o título, o tipo da atividade, se você acha isso relevante, precisa ir para uma dimensão. Né? Talvez dimensão, atividade de extensão, né? Ou natureza da atividade, o tipo da atividade, alguma coisa nesse sentido. Coordenador e unidade dentro do docente. Coordenador e unidade quer dizer que coordenador e unidade indica que essa tabela fato, os dados que eu julgar importantes dessa tabela fato, tem que ligar também à dimensão docente. Né? Então aí, para identificar essa chave estrangeira, digamos assim. Né? Esse ano, muito bem. Oi? Situação. A situação desse projeto está ativo, se ele foi aprovado, se não foi aprovado, se foi executado, se foi cancelado. Né? Então a situação seria fato ou seria dimensão? Eu acredito que fala. Oi? Opa, eu escutei fato e escutei dimensão. Depende. Quem desempata? Depende. Quem desempata? Qual é a coisa? Se eu... Vamos aos argumentos, defenda por que dimensão. A situação? Sim. A situação, se o projeto foi cancelado, se foi executado. Porque a condição... Oi? É sim, porque ele pode começar em um status e passar para outro. Não sei explicar. Porque é a condição. Isso pra mim aí é um fato. Isso é histórico. Outro ponto que eu vejo como fato é que situação não existe sozinha. Que nem docente, por exemplo, não é forte o suficiente. Outra coisa também, cara, se eu quiser saber nos últimos 10 anos quantos projetos foram finalizados por mês, ano, dá para fazer quantitativo também, não necessariamente só tem que ser numérico para a gente ser fácil. Perfeito. Agora, mas apesar de não ser suficiente, concordo. O fato de ser numérico não é suficiente para ser fato, mas é pré-requisito. Ele precisa ser numérico para ser fato. Aí, nesse caso, a situação do projeto, percebe que é tipo uma classe. É como se fosse uma classificação que a gente usa na mineração de dados, né? Do jeito que a gente fez, para saber se o curso é bom, se é regular, se é muito bom. Aqui seria, esse projeto, né, foi cancelado, eu poderia pegar os dados sobre projetos cancelados, sobre projetos em execução, projetos já executados. Né? Então, eu quero saber dados só dos projetos em execução. Então, só dos projetos em execução, percebe que a gente usa como um critério até de filtragem, um critério, né, de agrupamento. Né? Esses critérios são dimensões. Beleza? São dimensões. Se a gente quiser algum dado quantitativo envolvendo a situação, a gente pode sim colocar na tabela fato, mas com um dado, por exemplo, quantidade de projetos em execução. Total em andamento. Exatamente, quantidade de projetos cancelados naquele snapshot, naquela fotografia de tempo. Mas eu preciso traduzir para um dado quantitativo, para poder colocar na tabela fato. Né? Então não é errado pensar nisso que vocês... Não, professor, é uma dimensão, mas eu sinto a necessidade de ter um dado sobre isso na tabela fato. Isso acontece, realmente. Isso é possível. Mas aí você precisaria
é o famoso atributo derivado. Você precisaria construir uma consulta para calcular esse atributo, um select count, né? E aí fazer um where para filtrar só a situação ativa, por exemplo, em andamento, né? E aí você teria que fazer essas consultas para calcular os atributos derivados antes de inserir no Data Warehouse, né? Então, mas é possível. Grupos de pesquisa, projetos de pesquisa. Aqui no grupo tem o coordenador, como eu comentei, né? No projeto, qual a situação do projeto, data de início e fim, né? Isso daí, se o cara tem projeto ou não, quantos projetos ele participa, isso tudo pode ser dado importante, né? Derivado, não tem na tabela o atributo explícito, mas eu poderia derivar de uma consulta e popular a minha tabela fato de pesquisa, por exemplo, né? É possível. Indicadores de pesquisa vários. Aí desses indicadores, eu queria a opinião de vocês com relação a como reduzir a quantidade de atributos sem perder valor. No sentido, o stakeholder disse, olha, publicação em revista é importante. Eu não quero ter tantos indicadores de revista. Até aqui, ó, todos esses indicadores de revista. Mas eu quero ter alguns indicadores, usar esses aqui para expressar essa verdade de maneira mais resumida. No caso, seria criar outro campo que iria englobar esses todos? A gente poderia criar outros campos, ou um campo para englobar todos, ou, claro, sempre conversando com o stakeholder. Você vai dizer, não, para mim é importante diferenciar A, B, C e os que não foram avaliados ainda. Então você poderia ter um A, que seria a soma desses dois campos. Aqui tem a quantidade de publicação em revista A1, quantidade em A2. Então, revistas A. Pronto, a quantidade é a soma desses dois. Tem um atributo derivado. Então, o Data Warehouse, ele tem essa carga de dados, essa cópia dos dados, mas não precisa ser cópia literal. Né? Ele pode, e normalmente ele faz assim, com atributos derivados. Né? Então, revistas A, revistas B, aí já juntou mais 5 atributos. Revista C, um atributo. E revistas não avaliadas, coloca mais um atributo. É a mesma coisa para patente, no caso, a mesma coisa não, porque patente só tem né? um campo de patente, não precisa somar. Né? E seria nesse sentido, capítulos de livro e livro, poderia juntar os dois né, no mesmo grupo, publicação de livro, né, seja capítulo ou seja uma edição do livro completo. Né? Tentativas de resumir. Requisição de diária e requisição de hospedagem. Vocês acham que geram tabelas fato e também tem a passagem, né? Gerar essas três geram tabela fato, a outra parece que a letra está maior, vou deixar nela, tudo igual. Gera tabela fato, vocês acham? Gera dados relevantes para a tomada de decisão? Sim. Né? Por exemplo, o valor que foi concedido, a soma do valor, a data que comprou a passagem, o tempo, né? Mas assim, lembrando que a data vai ficar na tabela fato, realmente, mas a gente tem que lembrar que ela faz parte de uma dimensão, a dimensão tempo. Mas estaria ligado ao docente ou ao projeto em si? A data de passagem diária estaria ligado ao docente, ao pesquisador? A data, nesse caso, está ligado a... Não a data, quando o valor da passagem sim, diária... pode estar ligado ao pesquisador. Se a gente olhar aqui, ó, tem o proposto. O proposto é o pesquisador, o professor. É quem solicitou e recebeu essa passagem. A tabela fato sobre passagens, ela pode ter, por exemplo, somatória de valor, somatória de solicitações concedidas, mas ela vai estar ligada à dimensão professor. Você não precisa repetir dados da dimensão como proposto, unidade. Pois bem, então vamos lá. Então, primeira parte do nosso exercício para esquentar os neurônios, conseguimos.